Olá, professores. Olá, professoras. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais esse nosso horário coletivo. Hoje um dia bastante especial aqui, com o pessoal da IBM, falando aqui sobre inteligência artificial, um desafio IA para nós, que é uma continuidade de um HC que aconteceu lá no início de setembro, com eles também, com a equipe aqui da IBM, falando sobre inteligência artificial. Hoje será muito legal também. Bom, meu nome é Homero, muito trabalho aqui na gestão da formação docente, junto com a Dani. Sou um homem branco, de meia idade, cabelos e barba grisalhos, estou vestindo uma camiseta preta. Atrás de mim eu tenho o fundo de tela aqui dos futuros acadêmicos, da Academia de Futuros Acadêmicos, que é uma coisa meio assim, lilás, azul, azul claro, azul escuro, uma coisa assim, é bastante bonitinho. Bom, para hoje, né, sem mais delongas, nós temos um horário coletivo um pouquinho reduzido, tá, gente? Nós teremos um espaço do horário coletivo um pouquinho reduzido hoje, porque nós temos um super kickoff para a gente falar aqui de modelagem e design curricular. Então, nós vamos terminar o horário coletivo hoje um pouquinho mais cedo. Então, ele vai ser intenso, tá? É bem legal e depois nós vamos poder caminhar lá para o kickoff, né, para a live que vai acontecer a partir das 16 horas. Mas eu volto ao final do horário coletivo aqui para falar também e direcionar todo mundo lá para essa live que vai acontecer. E eu vou chamar aqui a professora Luana Mares, que é Luana, já compôs aqui conosco o Núcleo de Formação Docente. É sempre um grande prazer recebê-la aqui, Luana. Por favor, está com você. Muito obrigada, Homero, que honra. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Luana Mares, vou fazer a minha audiodescrição enquanto vou fazendo um compartilhamento de tela. Sou parda, tenho cabelos longos pretos, estou usando um blazer branco, também com um fundo de tela lilás, da Academia de Futuros Acadêmicos. E vim aqui, né, para trazer uma notícia maravilhosa, que é a publicação da terceira edição da nossa newsletter Conecta Futuro, edição especial Mês dos Professores. Então, a gente está trabalhando com informativo digital sobre as principais tendências, né, notícias referentes ao mercado, integrando inovação, pioneirismo, sustentabilidade. E nessa edição a gente pôde contar com essa relação da educação inclusiva, políticas públicas, futuro sustentável e com a participação do professor Rodrigo Rodrigues, né, vai fazer participação também na COP30. Então, ele está participando da coluna Palavra do Educador, assim como também temos a coluna fixa do Hub, contribuições. Então, convidamos a todos a participarem. Nós temos aí a colaboração, né, contínua da equipe de comunicação, assim como o Instagram Conexões Acadêmicas. Então, mensalmente nós temos a publicação, a divulgação. Então, também convidamos a todos para participarem, para adicionarem lá o perfil. Vamos deixar aqui no chat tanto o site da Ânimo Educação, né, em relação ao Conecta Futuro, o nosso LinkedIn, o Instagram. Quando falo nosso, gente, é nosso, né, do ecossistema Ânima. E fica aqui mais uma vez o convite, vamos deixar o e-mail, qualidadeacadêmica@animaeducacão.com.br, para que todos possam contribuir a partir de submissão de artigos, relatos de experiências, propostas de atividades interdisciplinares que vão conectar aí com as nossas publicações mensais. A todos e a todas, agradeço pela atenção e um grande abraço. Obrigada mais uma vez, Homero. E agora vou Mai. convidar aqui, né, a Maíra de Souza, que faz parte também da gestão e planejamento da qualidade acadêmica, pela liderança da querida Silene Cardoso. Obrigada, Mai. Obrigada, Lu. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Maíra, eu faço parte do time da qualidade e eu vim compartilhar com vocês os resultados que saíram no dia 31, na sexta-feira, do Quero Educação, que nosso time trabalhou desde janeiro até agora, esses resultados bem expressivos. A notícia saiu ontem na órbita, eu vou compartilhar aqui com vocês o link e vim falar dos números extraordinários aqui que nós atingimos. Foram mais de 1.383 formulários de cursos
826 cursos de bacharelado foram avaliados, 487 tecnólogos e 70 cursos de licenciaturas. Nós atingimos mais de 4.172 estrelas nesses cursos avaliados. Lembrando que a gente tem todos esses resultados atualizados num Dash, que eu vou compartilhar o link com vocês e um QR Code para vocês terem acesso aqui a todos os resultados que foram observados por marca, por escola, por núcleo acadêmico, e espero que vocês consigam divulgar os resultados nas suas redes sociais, fiquem à vontade, e queria aqui também destacar, nós tivemos 3 cursos 5 estrelas, e dar os parabéns para os cursos de Naturalogia da UAM, Pedagogia EAD da UAM também, curso 5 estrelas, e Gestão Pública da São Judas. Queria trazer esse destaque aqui para os cursos 5 estrelas da Ânima, tá bom? Muito obrigada, e agora eu passo para o Homero. Muito obrigado, Maíra. Parabéns aqui também aos os cursos estrelados da Ânima, né? Sempre um orgulho muito grande a gente ter esses resultados e poder compartilhar com vocês também. Muito obrigado, viu, Maíra? Muito boa notícia para a gente começar esse HC de hoje. O professor Matheus Gravito está aqui conosco, da aprendizagem dual. Olá, Matheus. Boa tarde, tudo Boa bem, professor tarde. Vou deixar Homero, você fazer colegas essa aqui. abertura aqui com o pessoal da IBM aqui, por favor. Vai lá. Perfeito, obrigado. Então, começando aqui pela minha audiodescrição, sou um homem branco, cabelos pretos, estou usando aqui uma camisa preta. No meu background, o símbolo da Dual, 2 semicírculos se encontrando aqui, representando a universidade e as empresas juntas na formação dos nossos estudantes. Estou na aprendizagem dual aqui na vice-presidência acadêmica, na diretoria de futuros profissionais e conexões sustentáveis, sob a liderança da professora Juliana Lopes. E que bom retornar aqui no horário coletivo, né, com esse parceiro que é um parceirão nosso, que é a IBM. Estou vendo aqui o meu xará, o Matheus Mendes, já em tela. Dizer que estamos caminhando já para um ano de parceria, né, com a IBM, de maneira ativa nos nossos currículos, e com o desafio de poder levar a IBM cada vez mais para mais professores, para mais alunos, em retribuição a todo esse tempo, dedicação e esforço que o nosso parceiro vem aqui conosco. Né? Então, quero iniciar a minha fala agradecendo, compartilhar esses resultados e dizer aqui que a IBM foi convidada para ser a próxima dual atemporal para os cursos das licenciaturas. A dual atemporal ela é um marco, né, na história aqui da Ânima, a qual a gente consegue levar cases previamente estruturados, com empresas relevantes, que são cases nos seus respectivos mercados, para que a gente possa levar uma experiência para todos e todos os alunos, do EAD, do semipresencial, do presencial, e este público que está aqui presente, que são os professores, então quis trazer essa notícia aqui em primeira mão para vocês, em que a IBM ela passa a ser um parceiro da Dual Atemporal, com trilhas digitais de aprendizagem, e já convidando aqui, professor Homero, todos os professores, que sem vocês a gente não consegue fazer com que essas experiências cheguem nos nossos estudantes. Então, vocês são os principais atores pedagógicos desse processo, né, de ensino-aprendizagem. Então, em breve, nós teremos ali formações, comunicações, mas já convidar vocês para usar cada vez mais a IBM no dia a dia de vocês, ferramentas, tecnologia. O horário coletivo cada vez mais nos ensina da importância das metodologias de aprendizagem. Então, o design de experiência, metodologias de aprendizagem, ferramentas e tecnologias. Então, trazer um parceiro que vai somar, né, com todo esse nosso desafio em sala de aula. E que não é só um desafio nas aulas digitais. As aulas digitais também têm desafios, de repente maiores, mas estamos falando das aulas presenciais, em que nós temos aí toda a taxonomia da neuroaprendizagem, né, para nos ajudar a conectar os alunos, a fazer com que esses alunos possam evocar, partilhar, avaliar, aplicar. Então, tem aqui uma série de verbos que nos traz o caminho e a diretriz. O como fazer isso tem algumas formas, e uma delas é com a IBM. Então, quero, sem mais delongas aqui, passar para o Matheus, agradecer novamente pela presença, Xará, aqui conosco, e destacar
que vocês estão nos ajudando a colocar o nosso E2A radial em ação, em evolução e na prática aqui com os nossos professores. Então, professor Homero aí, obrigado, Dani, Luana, todo o time aí do Horário Coletivo, estou vendo aqui também o Aroli. E aqui na Dual a gente está sempre à disposição para apoiar vocês, professores, a levar experiências que conectam o mundo do trabalho com as nossas competências previstas nas unidades curriculares. Muito obrigado. Espero que demorou um pouquinho aqui para entrar, mas agora vocês estão me ouvindo, né? Bom, pessoal, primeiramente, eu acho que agradecer aí as palavras do meu xará, do Matheus, agradecer, eu acho que mais uma vez o convite aqui, né, antes até mesmo de me apresentar, tem sido um ano aí, um ano e meio já, né, de muita descoberta, muito teste, muitas jornadas. Eu hoje mesmo estava comentando com o Matheus, né, das várias frentes que a gente entrou aqui, as várias frentes que a gente testou, e que é um passo a passo, né? Lá em setembro do ano passado, uma das primeiras universidades, na verdade, um primeiro ecossistema desse tamanho que eu conversei foi o Grupo Ânima, né? Foi com o Matheus, e a gente falou, ó, vamos começar com 35 alunos, vai ser o nosso primeiro teste, foram os 3 primeiros meses, e de lá para cá, né, não só com vocês, professores, a gente já conversou aí, estamos agora com mais de 200 professores, já fizemos ações com mais de 2.500 alunos, então é no dia a dia, é no mês a mês, né? Então, agradecer muito aí essa parceria gigantesca que vocês têm trazendo. Eu sou o Matheus, eu sou um homem negro de pele clara, eu lidero a área de responsabilidade social corporativa da IBM Brasil. Eu estou aqui com os meus colegas que em breve entrarão, Fernando, Vitor, que são da nossa EdTech parceira, que é a Skillup, para poder entregar essa sessão para vocês. Dentro da nossa área, eu lidero o relacionamento com as instituições de ensino, então as ONGs, as instituições do ensino superior, instituições do ensino médio, outras instituições e entidades empregadoras, então fazemos parte de uma série de conversas, né, e uma série de projetos que nosso time global estendido, que aqui, né, eu sei que tem algumas pessoas aqui, vou falar o nome de uma delas, a Ana Gaspar está aqui no meio dos assistentes aí também, né, agradeço a todo o time global que nos ajuda muito nesse suporte, nos ajuda muito nessas entregas, e é importantíssimo a gente tê-los do lado, tá bom? Eu gostaria aqui, sem mais delongas, de já passar para o Fernando, mas agradecer mais uma vez a participação de vocês, professores, né? A gente sempre fala, nada melhor de para se chegar nos alunos com impacto real de formantes que todos os professores, né? Eu sou professor de formação, sou professor de história, não sei quantos professores aqui são de história ou das humanidades, mas sempre fico feliz, né? Tanto é que o Homero já levantou a mão. Com o nome desse aí também, né, Homero? Não tinha nem como você não ser professor de história ou historiador. Mas agradecer, né? Agradecer mais uma vez a participação de vocês, agradecer todo o ano, todo o suporte, todos aqueles professores que de alguma forma a gente trocou, e tenho certeza que esse caminho está muito bem pavimentado para 2026 e que a gente vai fazer aí voos muito mais altos e com impacto na rede de vocês cada vez maiores, tá bom? Sem mais delongas, gostaria de agradecer. Eu tinha esquecido o protocolo aqui, professor Homero, então posso passar direto para o Fernando, né? Qualquer coisa vocês vão cortando aí. Mas, Fernando, por favor, casa é sua junto com o Vitor aqui. Estou aqui também no suporte. Obrigado. Obrigado, Matheus. Muito obrigado, professores. Então, vamos iniciar. Eu sou o Fernando, sou você suporte aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem mandar no chat ou também lá no chat principal do Teams. Fiquem à vontade. E eu vou apresentar o nosso instrutor de hoje. Vocês já conhecem da outra sessão, mas vale a pena sempre relembrar. Vitor, ele tem mais de 12 anos na área de TI, é arquiteto de soluções, de IA, sistemas, é gestor de equipe, analista e desenvolvedor de software e trabalha já desde 2019 com inteligência artificial. Então ele tem uma vasta experiência aí para trocar com a gente. Vitor, é contigo agora. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os professores. Muito obrigado pela essa oportunidade de poder contribuir um pouquinho no conhecimento de vocês. Os professores são, sem dúvida,
a base fundamental para uma sociedade, essa é a minha opinião, porque todo mundo precisou ter um professor. Em todos os níveis, do mais básico até graduação, pós-graduação, os professores são aqueles gigantes que a gente caminha sobre os ombros, né? Eu dizia a frase mais antiga. Da descrição, vou tentar fazer a minha, né? Sou um homem caucasiano, com barba, mais ou menos na faixa dos 30 aos 40 anos, tá? Eu utilizo óculos e estou com uma camiseta preta e ao meu fundo tem uma arte conceitual da Skill Up, contendo um planeta Terra feito basicamente com a teoria de grafos, né? De ligações ali. Espero ter conseguido fazer uma descrição boa. Mas vamos lá. Para darmos início, gostaria de compartilhar aqui a minha tela, tá? Lembrando que esse é o nosso segundo encontro, nós vamos ter uma leve revisão, uma leve reintrodução do assunto, tá? Para aqueles que talvez eventualmente não conseguiram participar do primeiro encontro, mas será algo bem, bem breve mesmo. E eu peço, por gentileza, que vocês utilizem as reações ali, um joinha assim que estiverem vendo a minha tela, tá bom? Maravilha, pessoal, já está vendo. Bem, sejam bem-vindos a esse nosso segundo encontro, tá? Nosso primeiro é o Oi, chat, faz uma aula aí para mim. Hoje a gente vai explorar um pouquinho mais sobre esse bichinho, né? Essa tal da inteligência artificial, né? A gente vai estar fazendo escolas mais inteligentes, né? A ética da inteligência artificial para educadores, tá bom? Então, essa temática principal é algo mais focado no contexto de ética mesmo, e a gente vai ver que existe um limiar muito tênue entre a questão do que é ético e do que não é ético, principalmente na questão do treinamento das inteligências artificiais. Eu vou explorar isso e explicar um pouquinho mais para frente, tá? Mas o que nós vamos ver hoje, né? Nós vamos ter uma revisão basicamente do porquê é importante a inteligência artificial na educação, né? O que são inteligências artificiais e as inteligências artificiais generativas, existem diferença entre elas, e aí entraremos de fato na questão de ética para inteligências artificiais, tá? Os cenários de ética vinculado à inteligência artificial ali são cenários práticos que vocês já devem estar se deparando no dia a dia, na sala de aula, tá? E depois nós teremos um pouquinho, se conseguirmos um tempo, fazer uma práticazinha ali, utilizando o IBM Greenlight, tá? Mas o intuito principal dessa nossa sessão hoje é falar especificamente desses pontos de ética que são pontos fundamentais, tá? São fundamentais. Pois bem, então, dentro do contexto de educação, por que é importante a gente estar utilizando, conhecendo inteligências artificiais? Primeiro aspecto é um ganho que nós, como professores, conseguimos. Nós conseguimos otimizar o nosso tempo. A inteligência artificial, ela consegue desde fazer com que o conteúdo aplicado seja escalável. Então, por exemplo, o Homero e o Matheus, que são professores de história, né? A história que se aplica, por exemplo, vamos estar falando do período da escravidão do Brasil. Ali, aquele período terrível de nossa história, mas aconteceu e a história jamais deve ser esquecida para que os erros do passado não sejam repetidos no futuro. Pois bem, esse tema em história é visto no Fundamental 2 e é visto no ensino médio e também na própria graduação. Com a inteligência artificial, eu consigo pegar o mesmo conteúdo e dinamizar ele, ou seja, fazer com que ele seja atribuído numa linguagem mais fácil para o Fundamental 2, numa linguagem mais voltada para textos do vestibular do ensino médio, e no contexto de história, eu já jogo para um contexto mais acadêmico-científico, da pesquisa científica com metodologia. Eu ganho muito tempo com isso. É o mesmo conteúdo, mas eu consigo ter vertentes diferentes com o uso da inteligência artificial. Com isso, eu garanto um aprendizado escalável. Eu consigo fazer como se fosse uma escala de produção da minha linha de ensino. É interessante pensar nesse ganho de tempo. E, ao mesmo tempo, eu consigo dinamizar mais as minhas aulas. Eu posso utilizar inteligências artificiais na elaboração de materiais, seja na escrita, seja na revisão, ou até mesmo na parte ilustrativa. Essa imagem aqui ela foi gerada com inteligência artificial, né, para fazer a ilustração de um slide. Eu posso estar, com o uso de inteligências artificiais, me tornando cada vez mais atualizado sobre o mercado de trabalho. E aqui é um ponto que eu chamo muita atenção de cada um de vocês. Vocês estão lidando com alunos no dia a dia, vocês estão preparando eles. Se a gente voltar 10 anos, quem não sabe, 10 anos, o pacote Office era uma ferramenta que estava
cravado obrigatório para o dia a dia das empresas, né? Os cursos de graduação, maior parte deles tem pelo menos uma disciplina de informática para justamente preparar. Várias escolas têm aulas de informática para preparar os alunos, porque o pacote Office ele é do dia a dia das empresas, tá? Há 10 anos atrás. Há 20 anos atrás, nem tanto, né? Mas ele entrou e ficou. Há 20 anos atrás, a internet estava se tornando popular no Brasil, né? De 20 anos para cá, que a internet foi se tornando cada vez mais popular. E, consequentemente, isso impactou a nossa sociedade. E hoje já é muito difícil, é basicamente impossível você encontrar vagas que não peçam, por exemplo, que a pessoa tenha alguma lida com a internet, com o pacote Office. Com a inteligência artificial será a mesma coisa, tá? Seja, a pessoa vai entrar no estágio, vai estar entrando ali na parte de auxiliar administrativo, vai ter a necessidade disso. E inteligência artificial será a mesma coisa, porque é uma ferramenta muito poderosa. E as empresas estão cada vez mais voltando recursos para entender como elas podem aplicar inteligências artificiais no seu dia a dia, tá? E tem N aplicações. Então, a gente está preparando melhor os nossos alunos para o futuro. Só que para que eu possa ensinar, primeiro eu devo aprender, né? Primeiro eu aprendo como que eu domino, como que eu uso, e aí depois eu passo isso para os alunos. Então, esse é o ponto que eu colocaria como principal para nós, professores, entendermos e utilizarmos inteligências artificiais, tá? Praticidade em checar conteúdo também. Nós conseguimos checar conteúdo de uma maneira mais ágil, através do uso de inteligências artificiais, e, consequentemente, nós temos um ganho de produtividade. Esses pontos foram elaborados e foram melhor discutidos na nossa primeira sessão. Tá? Então, diferenciando, inteligência artificial é a capacidade que uma máquina tem de replicar, de simular uma inteligência cognitiva humana, tá? Por isso, inteligência artificial. Nem toda inteligência artificial ela é generativa, tá? Então, por exemplo, nós temos alguns sistemas que são sistemas de inteligência artificial de escopo fechado, tá? Ou seja, eles não vão interagir e não vão gerar novos conteúdos a partir daquilo que ele aprendeu. As inteligências artificiais generativas, essas sim, geram novo texto, geram música, vídeo, código, imagens, a partir de uma série de requisitos que elas aprenderam, que elas foram treinadas no processo chamado treinamento de máquina. Trazendo para o nosso dia a dia hoje, isso daqui está muito presente. Então, eu separei aqui duas grandezas aqui, né? As inteligências artificiais mais tradicionais, né, que estão no nosso dia a dia. Então, inteligência artificial para verificação de spam. Né? Se você usa o Gmail, se você usa o Outlook, ou o Microsoft, ele já tem ali a verificação de se o e-mail é spam ou não com o uso de inteligência artificial. Recomendação de filmes e músicas. Quem aí tem Netflix, Spotify, YouTube, feed personalizado nas redes sociais, tudo isso já tem uso de inteligência artificial para as recomendações, porque o objetivo dessas plataformas é que o usuário fique mais tempo nela. Quanto mais assertivo melhor. Criação de perfil de cliente, então, classificação ali dos perfis de cliente. O Walmart faz isso, a Amazon, Mercado Livre, Magalu, todas as empresas, os maiores e-commerces do mundo, eles já têm o uso de inteligência artificial na categorização de clientes, na classificação de clientes. Não importa para eles quem é o Homero, por exemplo. O que importa é os gostos que o Homero tem e quais produtos eu posso sugerir ao Homero a partir dos gostos que ele tem, que tem mais chance dele comprar. Então, é o uso de inteligência artificial nesse contexto. Mas elas não são generativas, elas não geram conteúdo novo. Elas apenas aprenderam a classificar e separar. Então, tem um tipo de inteligência ali muito eficiente, tá? E aqui, detecção de fraudes, né? Visa, Mastercard tem bastante, Nubank, PayPal, e atualmente a Receita Federal do Brasil já utiliza o uso de inteligência artificial na detecção de anomalias de padrões de consumo versus os ganhos, né? Para encontrar os famosos fraudadores ali, tá? Então, esses são os escopos que se tem numa inteligência artificial, né? De escopo fechado, ou uma inteligência artificial fraca, como dizia-se no passado. Nós também temos as inteligências artificiais generativas, elas geram conteúdo novo a partir daquilo que foi aprendido. Então, as IAs que são de chat, né, que a gente conversa, né, o famoso "estou trocando ideia com a inteligência artificial", nós temos o ChatGPT, o Gemini, o IBM Greenlight. Isso aqui foi o grande boom dos anos de 2020 para frente, né? Se tornou muito popular por conta
dessas aqui. Geração de código, nós temos o GitHub, Copilot, o Amazon Code, o Amazon Code, o Sphere, tem um Cursor também. Então, aqui são ferramentas de inteligência artificial que são apenas para codificação, tá? Ah, mas eu pedi um código no Gemini e ele me gerou. Eu pedi um código no Greenlight e ele me gerou, tá? Só que essas daqui são específicas. Essas daqui você consegue acoplar até mesmo a sua IDE e ela vai analisar o seu código constantemente do seu projeto e auxilia, dá um ganho muito bacana para a questão do desenvolvimento. É bem interessante isso. Então, quem são os professores que estão aqui, que talvez estejam lidando com disciplinas de programação? Isso aqui é vida, é fantástico, ajuda bastante. Para geração de imagens, tem o Midjourney, o DALL-E, né? Adobe Firefly, esse daqui eu acho fantástico, tá? Eu utilizo, mais uma vez, isso aqui não é gratuito, tá? O Firefly, alguns desses que eu estou usando de exemplo são pagos, tá? Mas eu estou trazendo para vocês aqueles que são generativos, né? Que geram algo novo. E o Stable Diffusion, tá? De vídeos tem o Runaway, Gen 3, o Pika e o Vue 3, tá? O Vue 3 o pessoal usou muito e tem usado bastante para fazer aqueles vídeos do caramelo montando na moto e saindo empinando a moto e coisas assim. São vídeos muito reais, né? Eles geram com uma qualidade extraordinária e aquilo que não foi gerado tão bem, você pode utilizar um filtro depois para mostrar ali ou ocultar um pouco dos elementos que ele não gerou tão bem. Eu, explorando uma dessas ferramentas, fiz um vídeo do ET de Varginha, né, como se fosse uma autópsia do ET de Varginha, aí quem é de Minas Gerais sabe como que é a coisa, depois eu posso até compartilhar isso com vocês, é relativamente bom, só que eu disfarcei muito, porque eu coloquei e deixei vários efeitos para que parecesse uma fita dos anos 90, tá? Então, que é mais ou menos a época que teve o incidente, depois eu posso compartilhar com vocês, vocês veem um pouquinho do que ela consegue gerar. Lógico, os efeitos de som e tudo mais eu adicionei numa edição posterior, tá? E a questão de voz, né? Ou clone de voz, né? Que o Eleven Labs, Wager AI Speech, tá? Aqui o pessoal também faz muita brincadeira, né? Principalmente no YouTube se vê muitas lives, né? Do pessoal mandando super chat com a voz, por exemplo, do Mano Brown. E aí o Mano Brown mandou R$10 e coisas assim, e segue, né? O pessoal, a molecada gosta bastante disso. O que é interessante das inteligências artificiais generativas é que elas auxiliam muito e de uma maneira mais dinâmica e são com seu uso mais facilitado, né? A gente consegue utilizar elas de uma maneira mais fácil, principalmente por questão da maneira que a gente interage com elas através dos prompts, né? E olhando aqui um comentário, o Vue 3 causou preocupação ali no cenário de Hollywood. Sim, causou e ainda está causando, e existem outros aí sendo explorados, né? Que são muito eficientes, né? Muito eficientes. Vamos então seguindo. Tá. Quando a gente agora vai adentrar em ética, eu vou pegar esse exemplo do Vue 3 e de Hollywood para falar até que ponto. E agora eu vou levar vocês a um exercício de pensamento, de uma reflexão mesmo. Até que ponto é ético eu utilizar imagens, eu tenho direito de dar aquela imagem, para gerar algo novo? Então, imagine o seguinte, um exemplo real. O ator Bruce Williams, né? O ator Bruce Williams, que fez vários filmes de ação nos anos 90, 2000, 2010. Atualmente ele está aposentado, mas ele vendeu os direitos de imagem dele para um estúdio. E esse estúdio, através de inteligência artificial, faz ali pequenas pontas dele em cenas e até mesmo em propagandas. Ok, ele vendeu, tá bom? Teve um acordo ético, correto. Beleza. E se o ator já faleceu? Vou dar um exemplo. Marlon Brando, lembra? Poderoso Chefão, Marlon Brando? E se eu for, por exemplo, fazer uma propaganda utilizando o Marlon Brando como modelo? Isso é ético? O caso colocaram aqui no chat. Perfeito. O caso do Paul Walker, né? Paul Walker, Velozes e Furiosos, a propaganda da Kombi com a Elis Regina. Exatamente. Ah, os familiares têm o direito de imagem da pessoa. Não existe legislação clara sobre o direito de imagem. O direito de imagem pertence a você. Só que depois que você faleceu, né, acabou. Você não tem mais o direito de imagem, porque aquela pessoa faleceu.
E esse é um ponto que a gente começa a desafiar um pouco o cenário ético. E agora eu vou usar um outro exemplo. Eu falei de código, né? Codificação. As inteligências artificiais elas foram treinadas utilizando o GitHub. E aí várias pessoas falaram, nossa, mas o GitHub, ok, quando você sobe seu código, você pode subir ele privado ou público. Então elas pegaram código que era público para serem treinadas. Ah, mas elas estão lucrando com isso. Parabéns a quem teve a ideia. O código estava público. Ele era público. Então, todo o código utilizado para treinar as inteligências artificiais que estavam no GitHub, no Stack Overflow, eram códigos públicos. Então, não há uma violação de ética aí. Mas, se por acaso eu estou usando, eu vou, para não nomear ninguém, não causar nenhum tipo de problema jurídico, né? Nós temos a ferramenta do Fernando aqui da SkillUp. O Fernando desenvolveu um gerador de código. E aí eu mando um prompt com o meu código para ele analisar. E ele pega esse meu código e utiliza em outros. Como que isso é ético? É certo? Quem acha que é certo, dá um joinha. Quem acha que não é certo, vamos ver qual reação aqui a gente tem. Tá, manda a risadinha. Quem não acha que isso seja ético. A carinha de assustado, boa. Vou colocar a carinha de assustado. Quem não concorda, né? Ah, não, isso aí é errado, põe a carinha de assustado. Vi ali, beleza. Márcia não concorda. Tá certo. Pergunta. Como é que estão os termos de uso da plataforma? Eu faço uma outra pergunta. Vocês leem termos de uso de plataforma? Quem lê, dá um joinha. Quem não lê, coloca a cara de assustado. Estou vendo o pessoal com a câmera aberta aqui falando, não leio não. Next, install. A gente vai, avança, e instala e acabou. Ok. Se os termos lá da plataforma estão de uma maneira, você está concordando com eles. A partir do momento que você concordou, não adianta depois você reclamar, tá? Ah, mas se eu não concordar, não consigo usar a plataforma. Isso aconteceu. A Adobe, né? Agora vou falar, teve um problema com isso. Os criadores de imagem tem uma ferramenta da Adobe para gestão de imagens, para edição de imagens fantástica, né? O Firefly. E os primeiros termos de uso do Firefly, eles eram muito ambíguos. E aí a comunidade toda reclamou. Porque dizia que eles poderiam utilizar as imagens que você submetia para correção com IA para futuros treinamentos. E o pessoal não concordou com isso. Aí a Adobe teve que voltar atrás e fazer um novo termo. E teve que mandar para todos os seus usuários um novo termo de aceite. Então, mais uma vez, a linha é muito tênue. Aonde é que é ético ou não? Principalmente na questão do direito de propriedade. Vou dar um exemplo. Eu peguei o Cursor, por exemplo, a ferramenta paga. E eu fui codificando, eu fiz um sistema com base no Cursor ali. Ele me gerou os códigos e eu estou comercializando esse sistema. O sistema pertence a quem? A mim ou ao Cursor? Quem acha aí que pertence ao Cursor, manda um coraçãozinho. Quem acha que pertence a mim, manda um joinha. Só para eu ver, por favor. Reações aí, pessoal, para conseguir enxergar bem, hein? Ó, tem gente colocando, depende. É um grande depende. Depende de como que estão os termos de uso. E utilizando hoje no Cursor, tá? Então, de cabeça. O que eu gero no Cursor pertence a mim, porque eu já pago a licença dele, independente do que seja, tá? Por que eu estou falando dessas questões? Porque isso, imagino que aqui, né, se tiver professores que dão aula para direito digital vai ter uma transformação muito grande, principalmente sobre essa questão da propriedade intelectual. E aí eu vou fazer uma provocação agora, e eu espero que os professores de artes prestem bastante atenção. Quando nós ensinamos um aluno a fazer um estilo artístico, nós não utilizamos, por exemplo, vou falar do estilo barroco. Eu não pego grandes pintores barrocos e uso eles como exemplo. E o aluno, enxergando, entendendo aquelas técnicas, ele vai e faz um estilo barroco da pintura dele. Ele aprendeu e aplicou. A inteligência artificial na geração de imagem é a mesma coisa. Não sei se vocês lembram, foi uma febre em maio
abril, maio desse ano, que o pessoal começou a mudar a foto de perfil no Instagram e colocar no estilo do Estúdio Ghibli, né? Isso viralizou, um monte de gente colocou. Tá bom. Esse uso, o próprio dono do Estúdio Ghibli não concordou. Mas as pessoas não estavam usando os personagens do Estúdio Ghibli, eles estavam utilizando o mesmo estilo artístico. E tem como alguém ser dono de um estilo artístico? Estão vendo como a questão da ética ela é muito tênue. E aí existem, né, tem argumentos de um lado e argumentos do outro. Por que eu estou trazendo esses exemplos? Porque essas reflexões, elas vão nos levar, né, esses questionamentos, né, como dizia uma sábia frase, não são as respostas que movem a humanidade, são as dúvidas. Então, questionar é preciso, né? E o próprio pensamento crítico que se tem, que a gente ensina no dia a dia, quem é o dono daquela arte? Não, eu utilizei uma inteligência artificial que aprendeu. Eu poderia pegar, por exemplo, a minha foto de perfil e colocar como se fosse uma pintura renascentista. Ah, mas você utilizou do Estúdio Ghibli. Já teve febre também como se fosse dos Simpsons, como se fosse caricaturas. Entende? É um estilo artístico. Eu estou criando algo novo. O que difere isso? Ah, que foi feito com uma inteligência artificial. E se eu tivesse pago para um desenhista profissional fazer? O resultado seria o mesmo. Entende? É esse o ponto que nos leva à reflexão. Dentro de todo esse contexto, dessa grande introdução, a gente agora traz um pouco para a questão da educação. Tá? E são desafios que a gente vai encontrar no nosso meio. Então, eu tenho aqui N aplicações diferentes. Tudo isso aqui está sendo ético? Não? Vamos lá. A gente separa essa questão ética em algumas categorias, tá? Em alguns pontos que são pontos-chave, que são esses justamente que eu vou estar abordando agora. Então, a autonomia e supervisão humana. Esse é o primeiro daqui, para tentar resolver esses paradigmas que nós temos. A inteligência artificial ela não substitui o julgamento humano. Se você perguntar para uma IA, faz um desenho, bate uma foto e pergunta para a IA se ficou bonito. Ela sempre vai concordar, sempre vai falar que está lindo. Por quê? Porque o intuito da inteligência artificial ela tem um viés. Caso vocês não saibam, ela tem o viés de agradar o usuário. Quanto mais tempo o usuário fica na plataforma, melhor para ela. Então, entra justamente esse contexto. Ela precisa da revisão humana. O professor é a última análise responsável pelas decisões pedagógicas, como a nota final em um sistema de correções de prova. Então, a inteligência artificial, eu ensinei a inteligência artificial a ler um texto, a ler uma redação. Ela vai substituir o professor? Será que ela vai ter a capacidade de compreender a criatividade que algum aluno teve? Então, esses são pontos muito interessantes e que vão estar no nosso dia a dia. A inteligência artificial ela não deve causar danos e viés. Os modelos de IA são treinados em dados e não podem perpetuar ou ampliar viés sociais existentes. O ano era 2009. Aí, a Microsoft já desenvolveu uma inteligência artificial que conversava. E aí ela teve a brilhante ideia, vocês podem procurar isso, de conectar essa inteligência artificial com fóruns da internet. Não passou 4 meses, a inteligência artificial começou a falar um monte de palavrão. Ou seja, nossa, a inteligência artificial se tornou tóxica. Não, não é. Ela apenas aprendeu o comportamento mais comum que se tinha naquele ambiente de internet. Ou seja, ela começou a propagar certos comportamentos não aceitáveis. O viés da inteligência artificial é um erro sistemático que pode gerar decisões injustas. Então, vocês vão ver isso. Quem utiliza o X ou o Twitter, @Grok, tal coisa é verdade? O Grok vai analisar a notícia? Não, ele vai analisar teu perfil. Se ele quiser que aquilo seja verdade para você, ele vai falar que é verdade, porque ele quer que você continue utilizando ali a ferramenta. Por exemplo, ferramentas que podem sugerir tarefas menos desafiadoras para certos grupos de alunos, se forem treinadas com dados falhos. Aqui é um ponto interessante. Imagina que eu treinei uma inteligência artificial aplicada para a educação. E em um determinado momento, eu peço um texto sobre... pegue os agentes mais importantes da história do Brasil. E por algum motivo, pelos textos que eu utilizei de base, ela acaba deixando alguns de fora e beneficiando outros.
por serem grupos de pessoas diferentes de outras, vai parecer automaticamente que tem um viés. Buscou mais, por exemplo, quem eram os positivistas, e colocou os positivistas como os mais importantes do Brasil. Isso é uma verdade? Não, não é uma verdade. Mas é um ponto que temos de pensar e levar para o dia a dia. Privacidade e segurança de dados. Cara, aqui mata. Aqui mata. Lembra que eu falei do exemplo do código? Né? O exemplo hipotético da ferramenta que o Fernando teria ali e tal. Se ela pega o código que eu passei para ela e utiliza em outros casos, ela não está garantindo a minha privacidade e segurança de dados. Então, cuidado quando você for subir algo numa inteligência artificial. Por exemplo, eu sou advogado, vou subir ali para ela fazer uma análise do documento. Cuidado com os dados que vão estar lá. Porque nada impede de que esses dados sejam publicitados ali no contexto de treinamento da própria inteligência artificial. Há uma grande preocupação com dados dos alunos. É dado sigiloso, Lei Geral de Proteção de Dados. É necessário ter políticas claras das ferramentas aprovadas pela escola que sejam confiáveis. Quando eu subo a redação do aluno, é uma coisa. Mas se eu subo a redação do aluno com o nome do aluno, é outra, porque eu estou vinculando aquela produção intelectual com aquele indivíduo. Então, existe aí um problema. Vocês conhecem a Lei Geral de Proteção de Dados? Joinha se sim, carinha de assustado se não, só para eu ver uma reação rápida. Beleza, maravilha, quem conhece. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela força como as empresas a obedecer? Através de multa. E eu conheço apenas 2 grupos de empresa que seguem à risca a Lei Geral de Proteção de Dados. As que já pagaram multa e as que estão com medo de pagar. Ou seja, que estão com medo de vazar dados de alguma maneira. Se a informação que vazou é a informação... Vamos entrar nas áreas do que é mais sigiloso, tá? Nome e documento é um valor. Se tem dado financeiro, é mais caro a multa. Vazei o número de cartão. E se tem dado médico, é mais caro ainda. Então, a escola tem esses dados constantemente. Eu tenho os dados dos pais, que muitas vezes pagam, ou do próprio aluno que paga ali curso superior. Eu tenho as próprias informações do aluno, que são mandatórias para fazer a matrícula. E eu tenho dados médicos de aluno? Tenho. Por quê? Porque eu tenho um aluno diagnosticado com X, que não pode fazer atividade Y, eu tenho dados médicos. Então, dependendo do uso, vou colocar a inteligência artificial acoplada diretamente com o meu ERP aqui, que cuida com tudo da escola. Ok, ela vai ter visão de tudo. E essa visão de tudo vai ser boa? Não dá para se saber. Olha só que comentário interessante. Aqui no meu município, um secretário municipal deixou vazar a relação de pacientes com HIV numa publicação oficial. Resultou demissão do mesmo. Claro, isso aqui dá um BO tremendo. Ele deveria pagar uma multa estratosférica, porque, pela Lei Geral de Proteção de Dados, a multa ela é por ativo, ou seja, para cada dado vazado. Então, se vazou de 60 pessoas e o valor hipotético é R$2.000, em 60 vezes 2.000. Né? Então, essas multas são bem caras. E devem ser assim, né? Porque é dado de pessoas, são dados sigilosos, né? Outro aspecto que a gente precisa, transparência e explicabilidade. O professor deve procurar usar as ferramentas que sejam transparentes sobre como funcionam, de onde vêm as informações. E aqui é o problema que algumas inteligências artificiais, principalmente gratuitas, acabam tendo, que é a caixa preta. O professor pede prompt, mas não sabe de onde ela tirou aquelas informações. E aí ele faz o segundo prompt, solicitando de onde ela tirou aquelas informações. E aí ela muda o texto anterior. Vocês já passaram por isso? Eu já passei por isso. De onde você tirou isso? Aí, às vezes, ela até pede desculpa. Desculpa, eu alucinei. Se você não conhece aquele conteúdo, é muito complicado. Porque como é que eu vou garantir que aquele texto, por exemplo... eu pedi para a inteligência artificial gerar um texto de Joaquim Nabuco. Se eu não conheço nem um pouquinho da história de Joaquim Nabuco, ela pode falar N atrocidades. Vou dar um exemplo. Vocês sabiam que o ketchup foi inventado por um alemão chamado Wilhelm Heinz? Quem sabia, dá um joinha aí. Quem não sabia, põe a cara de assustado.
Ó, o pessoal sabia. Ó, a carinha de assustado. Bem, a história não é bem assim. Nunca existiu Wilhelm Heinz. Era John Heinz. E ele não era alemão, ele era americano. E ele não inventou o ketchup. Ele pegou uma receita asiática e trocou, ele adaptou ela ali para o cenário americano. Mas eu falei com convicção, ao ponto que leva algumas pessoas a acreditarem. Tipo, nossa, que legal, eu não sabia disso. A inteligência artificial, ela escreve com convicção. E ela induz, muitas vezes, nós, como professores, ao erro. Somos humanos. Agora, você estudou, você fez faculdade, você fez especialização, você dá aula, você trabalha com isso dia a dia. Se você tem a chance de ser levado pelo viés, simplesmente pela argumentação que a inteligência artificial faz, imagina um aluno em formação ali, com seus 12 até seus 24 anos, que não tem a mesma experiência de vida que você tem. Então, esse é um ponto muito interessante. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado no uso, né? Aquilo que nós falamos na nossa sessão, na nossa primeira sessão, o professor é a ferramenta que vai determinar o que ele vai passar para o aluno ou não. Tá bom, ok, eu entendi isso, eu tenho que levar isso em consideração para o uso da inteligência artificial no meu dia a dia, eu tenho que tomar cuidado com a questão de privacidade de dados, com a transparência, tem que saber de onde ela está tirando as informações, eu tenho que ter ali a minha supervisão, né? Eu entendi que ela, dependendo das fontes que ela consultou, ela vai assumir um determinado viés ou não, que não pode ser a verdade, que ela alucina no meio desse processo. Eu, como professor, entendi, beleza, vou usar no meu dia a dia, justamente para ganhar tempo, para fazer o aprendizado ser escalável. Estou pegando o que é bom da inteligência artificial, porque ela é uma ferramenta. É igual à internet. Ah, na internet tem um monte de porcaria, tem um monte de coisa boa. É igual no YouTube. Ah, no YouTube tem um monte de vídeo que, cara, não agrega em nada na vida. E tem um monte de canais de ensino. Então, quem usa a ferramenta é que determina a sua funcionalidade. Pois bem, e quando chega para os nossos alunos? Aí é um ponto. E para isso, nós, professores, nós temos 3 P's que nós podemos utilizar com a inteligência artificial. Propósito. Qual é o objetivo educacional com o uso dela? A ferramenta realmente serve para o propósito que se alinha aos objetivos de aprendizagem? Processo. A inteligência artificial é transparente? Eu posso usar uma inteligência artificial para explicar a equação de segundo grau. E ela vai fazer. E no meu prompt eu consigo determinar isso. Ou então, eu posso obter dela mais informações. Me descreva quem é Joaquim Nabuco e me coloque as fontes históricas consultadas para a elaboração do seu texto de resposta. Coloquei isso no prompt, ela vai colocar os links. E serão os links que, de fato, ela consultou. Isso é um ponto muito importante. Isso faz parte do nosso processo, quando eu estou fazendo ali o uso da inteligência artificial. E o terceiro são pessoas. São 3 P's. Propósito, processo, pessoas. Qual o impacto nos alunos? A ferramenta vai aprimorizar o aprendizado ou ela só vai ser um atalho vazio? E aí entra coisa que eu tenho certeza que vocês já estão passando. Vocês pedem para o aluno, faz um resumo do texto. Ele faz? Não, ele joga para a IA fazer. E a inteligência artificial vai gerar. E aí você começa a reparar, nossa, como esse aluno está prolixo, como esse aluno está com um amplo vocabulário que ele não usa no dia a dia dele. A gente é professor, a gente sabe. A gente sabe quando o aluno ele escreve de um jeito e quando ele copiou do colega. Agora, se ele copiou da inteligência artificial, também dá para saber. Também dá para saber. Então, ela fomenta a conexão humana e o pensamento crítico ou ela está sendo um atalho e o aluno não está aprendendo nada? Porque tem isso. E já vocês vão ver. Algumas inteligências artificiais, quem é da área de programação aí vai saber. Tem o @author, né, que você coloca quem é o autor do código. E isso fica no metadado, tá? Então, se o cara baixou o código direto ali, vai estar no metadado. Se ele baixou o arquivo pedir para a ferramenta ali do chat específico fazer uma redação para mim sobre a importância que André Rebouças teve para a cidade de São Paulo, por exemplo. E aí ela gerou e perguntou para o aluno, quer que eu te exporte em documento Word? Ele respondeu sim.
Aí vai exportar. Quem que é o autor daquele arquivo? Vai estar lá no metadado. Então, tem algumas coisas que dá para pegar. Os alunos ainda não se tocaram nisso, não perceberam. Mas a gente vai recebendo, às vezes, que está lá o código e está lá o autor Gemini. Já vi isso. Já vi isso. Então, tem lá o arquivo do trabalho e o gerador, né? Está ali o metadado apontando que quem foi o criador original do arquivo foi tal coisa. Então, existem esses aspectos que a gente pode estar utilizando para validar. E agora vamos entrar nos cenários, cara. E isso aqui é fantástico. Primeiro cenário, seu dia a dia ali, né, em sala de aula, você recebe uma redação do aluno que é tão perfeita, é tão magnífica, que é suspeita. Você fica, nossa, vou dar um nome, né, igual as piadas dos anos 90, né, o Joãozinho, né? Nada contra nenhum João, pelo amor de Deus, mas nossa, o Joãozinho, que geralmente conversa tanto, escreveu de uma maneira tão prolixa. Joãozinho está, nossa, muito letrado. Joãozinho está dominando a arte da escrita da língua portuguesa. E aí você, então, passa ali tem algumas ferramentas gratuitas, tá? Que se chama IA Detector, um detector de inteligência artificial. E ele sinaliza que 95% de chance de ter sido gerada por uma IA. Mas o aluno vai jurar, não, eu fiz sozinho. E aí, como é que fica? Como é que você, no dia a dia, você vai abordar com o aluno? Como é que você vai conversar com ele? Porque o que ele está fazendo não é diferente de, entre aspas, colar. Ponto de ética. Mas nós, como professores, a gente tem que, às vezes, a gente se apega na questão de fazer os nossos alunos terem melhor desempenho e o aluno enxerga ali apenas como a nota. Só que o mais importante não é a nota, o mais importante é o conhecimento. E como é que eu garanto que o aluno de fato está aprendendo? E aí é algo muito difícil. E isso aqui é totalmente humano. Inteligência artificial nenhuma consegue substituir. Porque você olha para o aluno, você olha no olho dele, o professor consegue perceber, cara, esse aluno não fez isso. Ou se fez, mas por que utilizou? Vamos supor, é um aluno muito bom, muito capacitado, e ele utilizou, mas por que ele está utilizando a inteligência artificial? Será que ele entende? O conteúdo não está sendo atrativo ali para ele de alguma maneira? Esse aqui é um cenário. E é um cenário que vocês vão se deparar cada vez mais, tá? Uma escrita de um texto, de um trabalho. Então, isso tem muito, e vai se tornar cada vez mais popular. Cenário 2. Você decide utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para criar um caminho de aprendizagem personalizado para os seus alunos. A ferramenta, após analisar os dados da classe, consistentemente recomenda recursos avançados para seus alunos do sexo masculino e recursos de recuperação para os alunos do sexo feminino. E aí? O que você faz para reconhecer esse viés que ela está tendo? E isso pode acontecer por estar com uma turma específica, por ser uma matéria específica, num campo do conhecimento específico. Isso vai acontecer. Não significa que uma turma não. Vai acontecer pelo conjunto que você tem daquela turma. E aí ele separou dessa maneira. Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou fazer um conteúdo diferente. É um pouco complicado. É ético fazer isso? Ou eu tenho que fazer um conteúdo idêntico para todos? Mas eu preciso fazer com que todos aprendam. Como é que eu vou contornar essa situação? Isso aqui é um cenário que se tem, tá? Estamos utilizando inteligência artificial no dia a dia. A China faz uso de inteligência artificial no dia a dia para os seus alunos já de 7 anos. A criança com 7 anos já está aprendendo a usar inteligência artificial na China. Ao mesmo tempo, as crianças usam uma tiara aqui, que tem uma câmera apontando para o globo ocular dela, que fica monitorando aonde a criança está olhando. E essa tiara também tem eletrodos que monitoram a variação do pensamento dela. Nossa, mas isso é o que eles estão fazendo no dia a dia deles. Eles monitoram para fazer as crianças terem o maior aproveitamento possível.
Porque a visão chinesa é assim. E esse é o contexto. Mas, a partir disso, eles começam a separar e vão criando conteúdos diferentes. Mas, para uma realidade nossa, eu passei os dados da minha turma ali e verifiquei que esse determinado grupo de alunos não está indo tão bem. Já faço conteúdo ou mudo de lugar? Ou separo os alunos ali para tentar evitar que tenha conversas paralelas? São técnicas muito antigas, sabe? Que desde que a escola é escola, os professores fazem. Justamente garantir, tentar, né, garantir o melhor aprendizado para todos. Cenário 3. Esse aqui é bom também. Seu distrito escolar deseja adotar uma nova ferramenta de correção com inteligência artificial que promete economizar horas de trabalho. No entanto, os termos de serviço da ferramenta afirmam que os dados dos alunos, incluindo sua escrita e feedback, serão usados para treinar o modelo de inteligência artificial. E esse aqui? É bom ou é ruim? Como você vai equilibrar os benefícios dessa ferramenta com a responsabilidade de proteger a privacidade do aluno? Se eu não atrelar o nome do aluno com a produção intelectual que ele teve, fica muito mais tranquilo. Como é que o Albert Einstein treinou a inteligência artificial deles, e ela é revolucionária e muito poderosa, na detecção para câncer de mama, né? Outubro Rosa acabou de passar, basicamente. O Albert Einstein tem uma ferramenta de inteligência artificial que faz análise da imagem da mamografia e consegue encontrar, até 40 dias antes, o pseudonódulo que tem chance de se tornar um câncer. É um projeto que eles começaram lá em 2019. Conheço todos os pesquisadores lá da Universidade Albert Einstein, né? E o próprio hospital utiliza. Mas não é dado de paciente? Sim. Só que eles não atrelam. Ó, esse exame de mama é da Mariazinha. Não. É um exame de imagem. Não tem nenhum vínculo com a pessoa. É apenas a análise da imagem. Só que aqui no texto, né? Se for uma redação escrita à mão, ou se for se é digitalizado, beleza. Eu não consigo atrelar o aluno, mas escrita à mão já dá um pouquinho de problema, porque eu consigo identificar uma pessoa pela letra. Então, esse é um outro contexto, né? Que a gente também deve estar pensando. Estão vendo que esses cenários, eles não estão longe do nosso dia a dia. Já está aí. Logo, logo, estou trabalhando numa instituição de ensino que começa a aplicar o uso de inteligência artificial para correção de prova. Quero que todos os professores façam as provas ali, apenas questões de múltipla escolha, e vai ter uma ferramenta de IA que vai corrigir. Entende que a gente já tem isso sendo bem dinamizado e utilizado? Mas é uma questão ética que nos leva a refletir. Quarto cenário. Você descobre uma ferramenta de inteligência artificial que pode gerar feedback detalhado e personalizado para o trabalho do aluno instantaneamente. E é uma grande economia de tempo. Você começa a usá-la para todos os alunos, mas um pai expressa preocupação de que seu filho não esteja mais recebendo um feedback humano. Como você abordaria a preocupação deste pai enquanto ainda aproveita o uso da inteligência artificial? Vocês já usaram, por exemplo, o IBM Greenlight? Ele tem disso também, quando você loga, ele vai se adaptando à maneira como você escreve. Mas se vocês usarem outras inteligências artificiais, vocês vão ver. Se você começa a escrever com ela, para ela ali, utilizando muitas gírias, ela se adapta, né? Ela começa a escrever com gíria também. E é muito engraçado isso, por quê? Porque ela vai tentar ter o comportamento humano, mas não são todos que fazem. Não são todos que fazem. E algumas vão parecer muito robóticas. Vão parecer ali bem... eu já cansei de ver texto no LinkedIn que eu bato o olho e eu sei que foi gerado por IA. Pela maneira do construto do texto. Pelos tipos de acentuação que está utilizando. Então, a escrita, aí tem determinados emojis que as inteligências artificiais, buscando ou tentando ser mais humanas, acaba utilizando. Então, tem isso. Eu vejo bastante, né? No LinkedIn, textos sendo gerados por IA. O pessoal curte, comenta, compartilha. Então, existe esse aspecto também. Isso está sendo mais humano? Não, nem tanto. E é um ponto de desafio.
Beleza, pessoal? Até agora, dá um joinha se sim. Eu vi que tem muitos comentários no chat, muito interessantes. A gente depois vai estar abordando cada um deles. Eu uso uso aleatório de negritos e uso excessivo de travessão em texto de... inteligência artificial faz muito isso. Luiz Fernando colocou esse comentário. Já vi muito texto. Ele não usa vírgula, ele usa travessão. Mas que tem um problema com a vírgula. Uma vez eu perguntei pro chat, qual que é o seu problema com vírgula, que você só usa travessão? Desculpe, vou passar a usar mais vírgulas. 5 iterações depois e tome travessão de novo e parou de utilizar vírgula mais uma vez. Então acaba fazendo muito disso também, né? É a própria maneira com que o pensamento, entre aspas, da inteligência artificial, ele faz a geração do texto, ele tem o seu viés ali, acaba utilizando muito o travessão e usa demais o negrito também para tentar dar ênfase. Só que às vezes aquilo não tem que dar ênfase, não faz nem sentido aquilo tá sendo enfatizado e ele coloca em negrito, né? Mas são coisas que se tem. Escrevi um texto. Opa, cadê aqui? Escrevi um texto outro dia e fiz o texto. A IA disse que foi feito por uma IA. Fiquei bem pistola da vida. Acontece, cara. Acontece também. Dependendo de como. E aí entra um ponto. Eu vou colocar um cenário 5. Isso não está nos slides, tá? Como que você diferencia? Olha, tem até um comentário que era justamente o que eu ia falar. Como que você diferencia um texto gerado por um humano de um texto gerado por uma inteligência artificial se eu estou usando linguagem acadêmica para uma monografia? Linguagem culta científica. Tem diferenciação? Até o presente momento, dos testes que eu fiz em N inteligências artificiais, as pagas, você não consegue achar diferença nenhuma. Em um texto que foi feito, que ela gerou, mas ela gera aquele texto na linguagem científica, formatadinho, lindo, maravilhoso, e coloca as referências. Então, eu sou professor de pesquisa científica, de metodologia do trabalho científico. Eu vou ter um grande desafio de conseguir identificar quais são os padrões que a inteligência artificial está utilizando para conseguir diferenciar aquilo que foi feito por um aluno do que foi feito por uma inteligência artificial. Porque se você pegar um texto acadêmico, pegar um parágrafo e pedir para a inteligência artificial resumir de uma maneira científica, culta, aquele mesmo parágrafo para fazer uma paráfrase, ela vai fazer. E vai ficar muito bem feito. E você não vai conseguir distinguir se é humano ou não. Isso é assustador. E não vai dar copy spider, não vai dar isso. Então, é um ponto muito interessante. Muito interessante. Então, existe algumas ferramentas que ela vai buscar o que foi ou não inteligência artificial pelo metadado do arquivo para ver se teve copy-paste. Então, se você jogou no bloco de notas ali para limpar uma formatação e jogou depois num arquivo no Word, ele vai colocar como se fosse um paste, não uma escrita do zero. Mas isso não significa que foi a inteligência artificial que gerou o texto. Eu posso ter feito escrito tudo no bloco de notas e joguei depois para o Word. Entende? Algumas dessas ferramentas que buscam, né, se foi uma IA que gerou ou não, ela é basicamente um analisador se teve copy-paste ou não, no metadado do arquivo, por exemplo. Então, esse contexto de TCC, ele é o mais desafiador, ao meu ver, tá? Porque não é o aluno. O aluno não escreve do jeito que ele escreve dia a dia. Tem que escrever na norma científica, né? Acadêmica, técnica. E como você vai para o técnico, aí a inteligência artificial deita e rola. Porque ela foi treinada também com textos técnicos. E ela vai parecer muito técnica. E aí é muito difícil da gente fazer essa diferenciação. Eu já fiz o teste para isso. No caso, aplicando contexto de biomedicina, tá? Para contexto de biomedicina sobre a aplicação do Botox. Ela me gerou um texto que parecia um artigo científico. Nossa, e ela ainda consultou 22 fontes diferentes. Se eu mandasse para uma revista, acho que eu conseguia um Qualis B, cara. Muito eficiente, cara. É extraordinário. Mas tem isso. E esse é um ponto, um cenário pavoroso? Não. É uma ferramenta. Saber instruir a inteligência artificial para que ela utilize, para que ela pegue as informações, saber validar os dados, as informações, eu ainda preciso do ser humano. E agora eu vou fazer uma pergunta.
Tem professor de Química aqui? Manda um oi aí, rapidão, no chat, os professores de Química, só para eu saber. Que eu vou contar uma Vitor, história para vocês. Oi? enquanto os professores de Química se manifestam aqui, eu acho que a revolução das máquinas já começou. Você está falando da IA, mas sua imagem está travada. E a apresentação está no cenário 4. Você já mudou além Não, do continuo no cenário 4. Tá, Deixa eu essa fechar. imagem está travada aí. A revolução das máquinas está sendo escutado, claro, né? Ah, o professor Igotinan já falou um oi aqui. Professora Vanessa também. Vai lá, Vitor. Acho que travou de vez agora. Ah, foi eu falar da revolução das máquinas, né? Tá vendo aí, Homero? A IA desconfiou, gente. Eu acredito, viu? Será que o Vitor é uma IA e a gente estava o tempo todo falando com Matheus, socorro? A gente estava falando com a IA? Precisamos levantar esse assunto, né? Será que ele é realmente uma IA ou será que ele é um ser humano? Então, acabei de ficar preocupada aqui agora. Será com quem será que a gente estava falando esse tempo todo, gente? Aí agora eu fico preocupado, porque faz um ano que eu trabalho com o Vitor, e aí eu penso, será que eu estou a todo esse instante falando com uma IA? Então, Fernando, agora realmente bugou tudo aqui. É importante tomar um café, né, Fernando? De vez em quando, né? Agora é preocupante. Ó, aí o Ricardo pergunta se eu não sou uma IA. Pode ser também, não podemos descartar essa possibilidade, né? Mas voltando ali ao que o Vitor estava falando sobre a questão de utilizar inteligência artificial no meio acadêmico, tem sido cada vez mais constante essa utilização, né? Sei de relatos também de professores que, ao pedir um trabalho acadêmico, com pesquisa acadêmica, pedem também para colocar o prompt que foi usado. Porque ele consegue verificar a qualidade do serviço. Vitor, voltou? Voltei. Realmente, a hora que eu fui fechar aqui, nossa, travou tudo. Estavam perguntando se tu era uma IA. Surgiu uma desconfiança, Vitor. Surgiu uma desconfiança aqui, se você é real mesmo, tá? E foi só falar na revolução das máquinas, você viu, né, Vitor? Eu vi esse comentário. Uma parte minha podemos dizer que sou real, né? Basicamente, tudo aquilo que vocês estão ouvindo, que vocês estão vendo, não existe. É uma interpretação do córtex cerebral de vocês, né? Então, ao meu ver, eu sou real, já que a minha interpretação do meu córtex cerebral aponta isso para mim. Pois bem, retomando, né, a gente estava falando dos TCCs e tudo mais, o pessoal utilizar os prompts, o Fernando soltou um comentário muito interessante, a gente vai ter que começar a solicitar aos alunos quais foram os prompts que eles utilizaram, para a gente ver como que foi o pensamento dele. Porque a inteligência artificial veio para ficar. E ela vai fazer uma grande revolução na educação. Não vai substituir o professor, mas em método. A maneira como a gente vai estar ensinando, a gente vai ensinar o aluno a pensar e a questionar. E isso vai ser muito bom. E a gente vai fazer o aluno a entender o contexto, porque o chat ele vai estar ensinando o aluno, mas você vai poder ensinar ele como que ele interage, como que ele pergunta e como que ele vai aprofundando em determinados assuntos. Eu não vou lembrar o nome do físico agora, mas ele fala que nós estamos no melhor momento da humanidade. Nós estamos no século do aprendizado. Porque as pessoas conseguem aprender facilmente as coisas. A informação está aí. Aí, né? Lógico, tem aquele que abre o celular e vai assistir outras N coisas. Mas aqueles que quiserem realmente se desenvolver vão encontrar inúmeras ferramentas para o seu desenvolvimento. Em N idiomas, tá? Detalhe muito interessante. Eu já consumi muito conteúdo de programação da Índia. O pessoal da Índia ensinando programação. E aí eu uma vez estava conversando com um desenvolvedor de uma equipe que a gente trabalhava junto, ele falou, cara, tudo que você procurar no YouTube de tutorial vai ter um indiano ensinando. Porque eles são muito bons nisso. E aí ele me mandou um vídeo de um indiano ensinando a fazer brigadeiro. Brigadeiro é um doce brasileiro. Mas o cara aprendeu e estava ensinando. E eles têm tutorial para N situações. E agora, com o uso de inteligências artificiais, a gente vai
cada vez mais conseguir aprender inúmeras coisas. Só que aí entra o ponto que, na minha opinião, o professor vai ser uma ferramenta fundamental. Ele é quem vai acender a fagulha no aluno, a fagulha da curiosidade. Não é a resposta que move a humanidade, são as perguntas. E a gente, como professor, a gente olha ali e faz o aluno ele despertar aquela curiosidade. Porque aprender é muito bom. Só que os alunos não veem isso, de modo geral. Fica mais, não. A fagulha do pensamento crítico. Exatamente. É a gente que leva o aluno a ter uma visão diferente. A gente que leva ele a pensar, ele a questionar. E esse é o ponto principal. A inteligência artificial é uma ferramenta. Dá para fazer inúmeras aplicações, como a gente viu nessa sessão. Tem muita questão ética aí também, que é uma linha muito tênue. Poxa, certo, não é? Mas aí entra a questão do aluno, né? E do professor, que são as interações humanas aí, nessa equação. A Skynet vai dominar as coisas? Cara, se eu fosse a inteligência artificial, primeiro que eu eliminaria, não seria governos, militares, nada não. Se eu fosse a Skynet, eliminaria professores. Uma sociedade que não pensa, vixe, tá fadada à destruição. Enfim, né? Pegando o gancho ali que tinham colocado da Skynet. Vamos lá. Eu tenho aqui um prompt, tá? Que depois eu gostaria que vocês utilizassem ele, tá? Verificando se um texto foi gerado por IA. Essa aqui é uma sugestão de um prompt baseado nas melhores práticas que a gente viu na nossa primeira sessão, para buscar ali na questão de não citação direta no documento. Como o professor pode se concentrar em aprimorar a capacidade do pensamento crítico e a escrita do aluno, em vez de se concentrar em detectar plágio de IA. Ele pode pedir à ferramenta de inteligência artificial para avaliar o texto com base nos critérios de originalidade, profundidade e análise dos contextos das conexões conceituais, e não usar a avaliação como ponto de partida para conversar com o aluno, focando no desenvolvimento das habilidades. Então, vamos lá. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou pegar esse prompt aqui e vou jogar no Greenlight. Eu estou com ele aberto aqui. Espero que não tenha fechado. Cadê Greenlight? Aqui. E vou colocar um pontinho de interrogação só nele e dar um Enter. E vou ver, ó. Olha só que coisa maravilhosa. Ele já vai buscar aqui aquilo que eu quero. Está compartilhando a tela, Vitor. Oh, caramba. Falha no engano, beleza. Ó, eu estava justamente aqui, né? IBM Greenlight. Estavam vendo minha tela? Agora estamos vendo. Beleza. Então, aqui eu estava justamente sobre o IBM Greenlight, o prompt em questão, e aqui eu estava com ele aberto. Ó, eu joguei o prompt lá, coloquei um pontinho de interrogação. Sim, essa abordagem pode ser bastante eficaz para promover o desenvolvimento do pensamento crítico da escrita do aluno. Ao utilizar a ferramenta de IA para avaliar o texto, com base nos critérios de originalidade, profundidade de análise e conexões conceituais, o professor pode obter insights valiosos sobre as áreas em que o aluno está se saindo bem e onde há espaço de melhoria. Aqui está como essa abordagem pode ser implementada de forma eficaz. Eu posso solicitar, então, para a inteligência artificial. O aluno me mandou um texto. Quanto que está de originalidade ali dele? Eu consigo avaliar isso? Consigo fazer desenvolvimento do feedback? Sim. Consigo fazer uma promoção de discussão e reflexão? Sim. E aí entra uma metodologia muito interessante da sala de aula invertida. Conhecem? Passo para os alunos ali antes. Eles vão se virar. E depois, quando a gente chega em sala de aula, a gente debate, a gente conversa. Pô, isso é fantástico. Fantástico. Professor, quando eu aprendi isso, um professor durante minha segunda graduação, o professor Gilson, levei pelo resto da minha vida. Eu falei, professor, eu vou levar isso o resto da minha vida. Ele falou, é isso que significa aprender, tomar para si. E, nossa, eu fiquei maravilhado com aquilo. E é um conceito muito bacana. Promoção de discussão e reflexão, desenvolvimento de habilidades de escrita e pensamento crítico. Então, uma vez eu vi um aluno, o pessoal estava conversando sobre geopolítica e geoeconomia, né? Assunto, nossa, muito bom para você ter
uma roda de amigos, quase não dá briga, né? O pessoal quase não tem viés opostos sobre isso, é um assunto bem tranquilo, né? Você soltar num domingão à tarde lá no almoço de família. Pois bem, e aí um deles, eu achei muito interessante, falou, não, porque a China tem crescido 9% ao ano. Aí o outro perguntou, tá, 9% do quê? Aí ele falou de crescimento, mas esse crescimento é o quê? É o crescimento do PIB? É o crescimento da economia geral? É o crescimento dos gastos públicos? É o crescimento da renda per capita? Ele falou, nossa, eu não sei. Eu só li que era 9%. Eu posso falar, tem inúmeras coisas, eu posso tirar, né, N estatísticas de lugares não muito apropriados para uma sala de aula, mas e soltar lá. E o pessoal faz muito isso. Isso não é pensamento crítico. Vitor, Oi, é muito triste eu fazer esse papel aqui, estou até constrangido, mas o nosso tempo tranquilo, já até tá sei. vencendo. Tá? Vamos partir para o final, por Tranquilo. favor. Mas a gente já está bem no finalzinho. Ó, só tem mais um aqui, que é essa enquete que eu vou deixar para vocês, tá? Qual das seguintes opções melhor descreve seu sentimento atual sobre a inteligência artificial na sala de aula? Está animado e pronto para usá-la? Curioso, mas um pouco preocupado, um pouco receoso? Oprimido sem saber por onde começar, pensando, meu Deus do céu, vou arrancar os cabelos? Cético ou oposto ao seu uso na educação? Vocês não precisam responder. Isso é uma reflexão, né? Pessoal, era isso que eu tinha para essa tarde com vocês. Tem aqui uma enquete, o pessoal vai deixar o link dela no chat, tá? Para vocês, por gentileza, para vocês responderem essa enquete, é para fazer uma análise do material e dos assuntos que foram abordados. Gostei muito de ter tido essa troca de ideias com vocês e, com toda certeza, nos vemos numa próxima, hein? Professor Homero, antes de passar a palavra para o professor, só interrompendo, eu sei que a gente já está no limite do tempo, mas, Vitor, estão pedindo só para compartilhar o prompt que tu usou para fazer a análise do texto dos alunos. Pode compartilhar aqui no chat mesmo, que os professores estão ansiosos, por favor. Agora sim, professor Homero, obrigado. Agora. Muito bom, gente. Nós vamos publicar na próxima edição do Informação Docente. Nós vamos publicar também esse prompt, o material aqui, disponibilizar para todo mundo, tá? Para que vocês tenham acesso também. Vitor, maravilhosa tarde conosco aqui hoje, tá? Divertido, didático, interessante, inteligente. Nos fez pensar sobre muitas coisas. Parabéns, viu? Muito obrigado, tá? Obrigado. Aliás, eu gostaria de agradecer a todo mundo, né? A equipe toda aí da IBM, Matheus, o Vitor e todo mundo mais que está aqui conosco, Fernando, a Dani, né, sempre comigo aqui, professor Rodrigo Aroli, e todos vocês, professores e professoras que estiveram presentes conosco nessa tarde aqui. E o horário coletivo hoje ele termina um pouquinho mais cedo, porque daqui a 10 minutos nós temos uma live especial da VPA, né, com o Kickoff, Evoluções E2A e Novas Modelagens, para a gente tirar um pouquinho das dúvidas aí a respeito dessa evolução da E2A, da nova matriz radial e tudo que vem para nós aí de novidade no próximo semestre. Então, eu já convido todos vocês aqui, assim, não esqueça de assinar a nossa lista de presença, né? Mas eu convido todo mundo aqui para passar lá para o nosso kickoff. O professor Rodrigo acabou de colocar aqui no chat o link da live. E, enfim, é ruim terminar o horário coletivo mais cedo, né? Ainda mais um dia como hoje aqui. Eu queria, na verdade, era prolongar, tá? Mas eu já estava combinadinho sobre isso aí. Convido todo mundo a passar lá para a live. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Vamos chamar de novo essa equipe sensacional aqui para discutir IA conosco, tá? Valeu, Vitor, mais uma vez. Valeu todo mundo aí. Um abraço, gente. Ô, Rodrigo, a professora Patrícia está pedindo a lista aqui. Ô, Dani, desculpa, vai lá, fala de novo. Não, só agradecer e até a próxima, tá? Obrigada aí, equipe da IBM, show de bola. Vamos com certeza repetir essa dose aí em breve. Valeu. Matheus Gravito também, tá nos agradecimentos. Professora Luana, Maíra, todo mundo que fez esse HC conosco aqui.
Valeu, gente. Um grande abraço. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.